Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O amor de Deus é livre. O amor de Deus nos convida a viver a plena liberdade. E ao observar a palavra de hoje, é importante a gente ter essa certeza no nosso coração. Termos consciência e alegria de saber que Deus nos torna livres por meio do seu amor, por meio da sua entrega a cada um de nós. E essa liberdade tem reflexo em tudo que há em nossa vida. Jesus, ele sempre nos convida a seguirmos ele no amor, na alegria, na liberdade e na verdade. E aí nós temos dois corações que por escolha ficam presos, que por escolhas perdem a sua liberdade, são corações encarcerados. O coração de Herodíades, encarcerado pela verdade. O coração de Herodes,
encarcerado pelo pecado e pelas aparências. Nós percebemos no Evangelho de hoje que por conta de João falar a verdade a Herodíades e ela saber que ele falava a verdade e que o que ele falava era correto, o que ela fez? Ela o odiava e queria matar João. Gente, aqui vai um caminho de cura para cada um de nós. Porque quando nós ouvimos uma verdade desagradável, às vezes uma verdade de um erro que a gente comete, pode ser até mesmo de um pecado, de um vício, de uma dificuldade. Às vezes nós ouvimos essa verdade e sabemos que é verdade também por conta de algo que algum dos nossos queridos fazem. E isso nos irrita profundamente. E isso nos inflama a querer, de certa forma, defender a dignidade, a honra, o nome, mesmo sabendo que é verdade. Porque nós temos, não sei você, né, mas seguramente eu posso dizer de mim, tenho uma facilidade muito grande em tentar esconder de todos os meus erros, meus vícios, meus pecados, de não querer que isso venha à tona. Só que temos que ter a consciência do que isso faz com o nosso coração. Nos aprisiona na mentira, nos aprisiona em nós mesmos. Perdemos a nossa liberdade que está vinculada à verdade. E aí temos atitudes péssimas, como a própria Herodíades. Ela não só odiava, como queria matar. E, por meio dela, João foi morto. Ela ficou remoendo aquilo no coração, ficou planejando, ficou desejando. Gente, o coração aprisionado pelo pecado, pelo ódio, pela mentira, é um coração que vai ficando cada dia mais doente e vai naturalmente se afastando de Deus. Isso é uma vitória, isso é uma armadilha do nosso inimigo. Não podemos ceder a isso. Mesmo que sejam por coisas ruins de nós mesmos, que nós possamos mergulhar na graça do Senhor. Mergulhar todas as nossas mazelas no coração misericordioso de Cristo. E assim reerguermos na verdade e no amor. Retomamos a nossa liberdade por nos ligarmos ao Senhor. E o outro coração, o coração de Herodes, coração preso pela vaidade, pela aparência. A gente falava de aparência esses últimos 3 dias, quando Jesus nos mostrava isso por meio na vida dos fariseus. Coração preso na aparência, coração preso devido ao seu pecado. E aí percebam que mesmo Herodes tendo esse coração ferido e machucado, a palavra diz que ele gostava de ouvir João. E quando João falava, por ser justo e verdadeiro, muitas coisas incomodavam Herodes, mas ele ainda assim gostava. É o coração, gente, quando o nosso coração está aprisionado, Deus, ele deseja desamarrar, ele deseja tornar esse coração novamente livre, porque foi assim que Deus nos criou. É assim que Deus nos ama, é assim que Deus nos trata. E o coração, a nossa vida, nós também não nos sentimos agradáveis na prisão. Então a gente tem esse desejo de se libertar.
E o coração de Herodes estava nessa. Ele também tinha o desejo de se libertar, porque ele ouvia João e aquilo mexia com ele. Mas ele escolheu duas amarras. Talvez, se Herodes tivesse preso somente no seu pecado, ele teria cedido a João Batista. Claro, por meio da palavra de João, ele poderia até ter se convertido e se libertado do seu pecado. Mas Herodes escolheu uma outra armadilha do demônio, que é a aparência. Eu preciso me mostrar. E como que um rei tão poderoso poderia ceder a um cidadão que por muitos era tido até como escravo? Então ele não podia descer do pedestal e ir até João. Ainda a vaidade e a aparência era tão forte na vida de Herodes que ele promete que daria tudo, inclusive metade do seu reino, para a filha de Herodíades. E, gente, Herodes é um homem muito poderoso. Esperava que ela pudesse pedir tantas coisas, né? Que ele ajudaria, que ele resolveria a vida, não só dela, como da família dela. Mas ela pede algo que é fruto do coração ferido e machucado de sua mãe. Ela pede a cabeça de João. E Herodes, a palavra diz, fica triste, mas cede. Cede porque ele não podia recusar? Não, meus irmãos. Cede porque o coração de Herodes ainda se mantinha preso às aparências. Então ele fez uma promessa pública. Mesmo sendo um ato de justiça, ele não poderia se recusar, não poderia voltar atrás, porque ele tem algo a zelar. Ele tem que mostrar que o poder dele é ilimitado, então ele não pode se rebaixar a nada nem ninguém, nem mesmo a justiça, porque a justiça está abaixo dele. Ele não poderia dizer não e contrariar todos aqueles que ouviam o pedido. Então ele fica triste, mas cede. Mais um laço, mais um ponto, na verdade, um ponto de um coração ferido. Coração ferido e machucado, ele, via de regra, ele vai nos trazer tristeza, porque a alegria vem de Deus. E lembremos, o amor de Deus é livre, não nos prende. Poderíamos falar muito ainda desse evangelho, ele é muito rico, mas vamos ficar com esses dois pontos. O nos libertarmos no amor de Deus e as consequências das dores, do machucado, de um coração amargurado, de um coração ferido, machucado, sem passar no sangue e na misericórdia de Deus para restaurá-lo, tanto que esse coração nos faz mal. Deus ainda vai nos dar a graça de falar sobre isso. Mas que a gente peça hoje a Deus que, se o nosso coração estiver ferido e machucado e preso em qualquer situação, que a gente peça a graça a Deus hoje de lavar o nosso coração, a nossa alma e nos devolver a liberdade que nos é uma marca por sermos filhos e filhas de Deus. E pedir a Deus que nos dê a graça de, toda vez que estivermos nessa condição de amarra, que Ele nos desperte o olhar e que nos dê a força de retomarmos o caminho do seu amor.
e mantermos nele. Querido Jesus, nós te agradecemos por sua palavra. Te pedimos que o Senhor nos conserve na sua liberdade. Para isso, fica conosco, Senhor, pois somos necessitados de Ti para continuarmos caminhando contigo. Muito obrigado, Jesus. Amém.